Turma, tudo bom? É um grande prazer retornar aqui com vocês, ok? Muito bom mesmo. Gente, nossa matéria, saúde coletiva 1, né? Vamos falar aqui sobre os princípios históricos, né? História das políticas públicas de saúde. Eu sou o professor Alexandro e acho que o professor Janiqueta deve entrar também. Não sei se vai entrar hoje, mas mandei o link para ele, tá bom? Pessoal, muito importante saber, né? Política e saúde caminham juntos, né? Política e saúde caminham juntas, na verdade. Juntas. O que o período político é muito importante para a transformação da saúde, né? E nós vamos conhecer hoje parte da história das políticas públicas de saúde. Então, vamos só fazer aqui um aparato geral bem rápido para vocês estarem entendendo o que nós vamos fazer, né? A saúde de 1900 a 1920, um pouquinho mais, na verdade, né? Oswaldo Cruz, né, Instituto Manguinhos, em 1900. Presidente Rodrigo Alves, né, ele elegeu lá o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e junto com Oswaldo Cruz trabalharam no saneamento do Rio de Janeiro, em 1902. Nós vamos falar esse detalhezinho aí para você já já. Vamos lá. Oswaldo Cruz depois, em outro momento histórico, né, que é a revolta das vacinas. Emílio Ribas, o saneamento do Porto de Santos, criação do Instituto Butantan e o Sanatório Campos do Jordão para tratamento da tuberculose. Lógico que existiram outros feitos, né, mas os principais foram esses. Greves e acordos entre empregados e empregadores, 1917 a 1920. Agora entra no momento chave para a Previdência Social, né, que é a sua primeira lei, a Lei Eloy Chaves, de 1923. E entramos finalmente na era Vargas, né, a educação, Ministério da Educação e Saúde Coletiva e a criação dos IAPs, tá bom? Logo em seguida vem o CESP, né, Serviços Especiais de Saúde Pública, expedições de Carlos Chagas, expedições dos irmãos Vilas Boas com Manuel Núteus. Né? Nós vamos explicar um pouquinho de cada para você se inteirar da história. Tá tranquilo? Não é uma matéria difícil, é gostoso aprender sobre saúde. Vamos lá? Olha aí, moçada, Oswaldo Cruz, né? Foi feita a criação do Instituto Manguinhos, ele que presidiu. Ele presidiu a criação do Instituto Manguinhos em 1900. Isso vai ter muito fator histórico em cima dessa criação. Lá na frente, mais um pouquinho, vamos comentar sobre eles, tá bom? Vamos lá, meu povo, saneamento do Rio de Janeiro. É importante saber que o Rio de Janeiro, ele virou sede da capital, virou sede do Brasil, depois que começaram a fazer as explorações de ouro em Minas Gerais, né? 1763, se não me engano, né? Aí, por que mudaram a cidade do Rio? Para evitar o roubo do minério, né? Entenda da seguinte forma, o porto, a capital antiga, Salvador, era ponto estratégico, era melhor posicionado, era mais perto, fazia caminhos com a África, então era a lógica era melhor lá. Porém, com a descoberta do advento do ouro, teve muitos conflitos, até holandeses, franceses, então não foi mil maravilha. Mas isso é um outro momento histórico que não vamos trabalhar agora, né? Não é dessa matéria, nós estamos falando sobre os princípios históricos do SUS, então vamos pular um pouquinho mais para frente, né? Moçada, em 1902, é, o cidadão lá, né, o cidadãozinho, o prefeito, né, que foi eleito pelo presidente Rodrigo Alves na época, né, o presidente da República, né, o prefeito era só lembrar o nomezinho dele aqui, era Pereira Passos, deixa eu lembrar o nome do cidadão,
né? Era prefeito do Rio, era o prefeito Pereira Passos, isso mesmo. Gente, olha o que aconteceu. Algo simples, né? O presidente lá, o Rodrigo, com café com leite, então ele escolheu o prefeito, né? E a proposta dele era sanear o Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro numa capital estilo Europa, com ruas largas e tudo. O que aconteceu? Sabemos que nesse tempo era muito comum as pessoas viverem em cortiços, né? Grandes casas com vários quartinhos, fazendo lavanderia no meio, banheiro também lá pelo meio. Era uma torneira para uma casa, né? Antigamente, né? Não temos que olhar para o passado com esses olhos do futuro, né? Que a maioria não conhece. Era uma torneira só por residência, às vezes duas, né? Era caro fazer água encanada naquela época, água tratada. Então, as pessoas moravam em grandes casas, pagavam pequenos aluguéis, né? Cada um num quartinho. Então, era conhecido como cortiço. E era feio mesmo, não era bonito, não. O que aconteceu? O Rio de Janeiro era maltratado pelas doenças endêmicas, né? Febre amarela era uma, né? Febre amarela, tinha peste bubônica, tinha, deixa eu lembrar outra doença aqui. Peste bubônica, febre amarela, tuberculose, eram as principais doenças da época. Então, com a ideia de saneamento do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eleito prefeito, né, juntamente com Oswaldo Cruz, trataram de fazer o quê? Expulsar as pessoas. Expulsaram as pessoas dos cortiços, das grandes casas, das residências humildes, e essas pessoas, em menos de um ano, os agentes públicos destruíram mais 600 casas dessas grandes, onde viviam várias famílias, e umas 700 casas menores, né? E esse povo, cerca de 14 mil pessoas, ficaram desalojadas. E o que, que aconteceu, né? O Rio de Janeiro, a ideia era deixar ele assim. Ele era desta forma aqui, né? O que aconteceu? As pessoas foram expulsas e foram se marginalizando para os mangues, para os morros, para a parte mais periférica da cidade, né? E construíram o quê? Barracos, madeira, telha, com cobertura de lata, e assim foram, sacos, e surgiram as favelas, né? Então, a grande culpa da criação de grandes favelas, na verdade, foram desses dois aí. Uma ação errada, né? A ideia não era ruim, mas o modus operandi foram, né? Então, criou grandes favelas, que, na verdade, é um grande desafio para a saúde pública, porque não chega um saneamento decente, não tem uma rede elétrica saudável também, que tem muitos gatos. Então, tudo isso, além da insegurança, além das doenças, além dos riscos da saúde, tem todo um arcabouço do, de uma predisposição à doença, né? São determinantes sociais de doenças e de saúde. Então, nós podemos ver que aqui não é um ambiente saudável, né? Então, tenham isso com a clareza de um olhar de saúde pública, né? Então, aqui na foto de baixo, você vê a maior favela do Rio de Janeiro, a famosa favela da Rocinha. Vejam que é totalmente desproporcional, uma área totalmente acidentada, e essas construções, hoje em dia, vão tomando conta do rio mesmo, né? É difícil hoje você começar a fazer obras saudáveis no rio, planejar moradia, né? Sanear. É possível, mas vai exigir um grande esforço e uma grande vontade política.
Tá ok? Então vamos passar desse momento e nós vamos aqui para 1904, quando Oswaldo Cruz tratou a, a varíola como com a vacina, né? Só que a vacina foi imposta à população, gerou uma grande revolta. Essa revolta tinha até um rapaz moreno, um afrodescendente, chamado, acho que Carlos Prata, se não me engano. O que aconteceu? Esse representante do povo, né? Existiam outros também. Eles se revoltaram, criaram frentes. Por quê? Porque a vacina foi imposta. As pessoas pensavam que o governo, os agentes do governo, queriam matar as pessoas, eliminá-las, né? A suspeita foi de que estivessem até mesmo colocando a doença através da vacina. Então, isso gerou muita desconfiança. Muitos deputados, na verdade, apoiaram e outros foram contra, né? Muitos foram contra mesmo, e gerou muita insegurança. Por isso, a revolta das vacinas, né? As pessoas, os agentes públicos entravam com a ideia de que podiam vacinar na casa da pessoa de forma obrigatória. Como começaram a surgir essa rebelião, aí foi colocado lá a polícia sanitária, né? Polícia sanitária, os agentes passaram a ter poder de polícia. Então, houve mesmo batalhas mesmo de fechar ruas, virarem bondes, fazerem piquetes, troca de tiros, foi revolta mesmo, né? Então você tem a ideia aí que foi uma guerra, né? No próprio tem um documentário que ele fala, né? Quem for contra será tratado como inimigo do Estado. E não foi diferente, não. Mas passando o tempo, foi tão intenso esse conflito, que acabaram revogando, né? Aí, em 1908, as pessoas já buscavam pela vacina, né? Aí viram que realmente tinha uma eficácia e começaram a buscar pela vacina. Para vocês verem que, embora a ideia fosse boa, o modus operandi foram arbitrários, foi uma imposição, né? Não trabalharam com a educação, não trabalharam com a estimulação, né? Isso nós vamos ver em sala de aula. Vamos lá, vamos continuar. Moçada, Emílio Ribas. Esse cara aqui foi um médico sanitarista fantástico, né? Ele, para provar que a febre amarela não se pegava de forma direta, ele ficou junto com o pessoal. Ele queria provar que o vetor era um mosquito, né? Hoje conhecido como Aedes aegypti. Mas esse cara ele não fez só isso, não. Ele trabalhou com saneamento, né? Saneamento básico, ele visitou cidades, ele criou teorias, ele fez o curso de saúde coletiva no Instituto John Hopkins. Moçada, esse cara estudou muito na saúde coletiva, foi muito eficaz. O que ele criou além disso? Ele também criou o Instituto Butantan. Olha como era. As vacinas de soros antiofídicos, né, contra as serpentes, eram muito caros. Ele deu ideia, né, pro governador para comprar uma fazenda próxima e começar a trabalhar. E hoje essa fazenda é conhecida como o Instituto Butantan. 1914 e em 1917 surgiu ele, tá bom? Mas foi só isso que ele fez? Não, ele também, nessa época de 1904, 1915, 1908, ele ajudou no saneamento do Porto de Santos, né? Antes, os navios não queriam nem aportar no Brasil por causa dos riscos das epidemias, né? Então, ele trabalhou nessa frente e saneou o Porto de Santos. E fora isso, né, como ele fez o curso de saúde coletiva no Instituto John Hopkins, ele ajudou na criação do campus do Jordão, né, que era um sanatório para fazer o tratamento de tuberculose. Antigamente, vale lembrar que antigamente não existia os tratamentos que existem hoje, né, contra a tuberculose,
contra, contra a lepra, né, conhecido o nome científico hanseníase. Então, eles faziam o quê? E esses leprosários, sanatórios, então eles criavam locais e separavam as pessoas, como se fosse uma quarentena. Não é uma quarentena de fato, né? Separavam até que ficassem curadas ou morressem. Entenderam? Então, vale a pena vocês estarem entendendo os feitos do Emílio Ribas, tá bom? Vamos lá, moçada. Continuando aqui a parte da histórica até 1920, né? Essa primeira partezinha, lógico que não, até 1930. Mas essa primeira parte, greves e acordos entre empregados e empregadores de 1917 a 1920. Moçada, é o seguinte, o Brasil tinha, sim, era um país exportador de recursos agrários, né? Pecuários também, como café e leite, né? São Paulo e Minas Gerais, além de minérios ao Brasil, né? Foi modificando, foi evoluindo, né? Mas nós tivemos também a iniciativa de industrialização, né? Indústria têxtil, né? Fabricação de chapéus, então teve tudo isso. E começaram realmente no Rio e São Paulo, né? Essas frentes trabalhistas, essas empresas começaram a montar grandes fábricas, só que existia exploração, sempre existia exploração, né? E os empregados não satisfeitos, né? Caíram numa greve geral. Essa greve geral, ela paralisou todo o serviço, até que em 1920 houve um acordo, né? E esse acordo, ele foi primordial para um próximo evento que eu vou já contar para você, né? Porque ele falava de aposentadorias, ele falava sobre pensões, ele falava sobre atendimento médico. Vale lembrar para você que não existia atendimento médico gratuito, lembra? Não vamos olhar o passado, a saúde do passado, com os olhos que enxergamos aqui a saúde no presente, o SUS. Tem lá seus defeitos, mas é muito bom, tá? Então vamos entender aqui. Antigamente não tinha a saúde para a população. Quem fazia essa saúde? Santa Casa de Misericórdias, né, que era bancada pela Igreja Católica, algumas entidades filantrópicas, né, tinha muito curandeirismo, tinha muita prática da fitoterapia, né, o uso de chás, o uso de emoções, tratamentos alternativos, né, você conhece o pessoal que joga bola aí? Acho que até hoje existe, né, que é o pegador, né, desmenti meu dedo, eu vou lá pegar. Ah, o cara torceu o tornozelo, ele vai fazer massagem. Não, não tinha esse serviço que temos hoje, ortopedia, raio-x, vamos engessar, não. Era diferente, era totalmente diferente. Então não tinha essas garantias. E essa greve geral pedia isso, pedia garantia, garantia de saúde, garantia de atendimento, garantia de uma aposentadoria. Como não tinha, essa greve geral reivindicou tudo isso e eles entraram em um acordo, né? O que aconteceu? De forma informal ainda, né? Patrões e empregados fizeram acordos. Como seria esse acordo? E vamos fazer o seguinte: o patrão vai dar uma porcentagem para fazer uma caixinha. Essa caixinha, o patrão vai dar essa porcentagem. E o funcionário vai tirar uma pequena porcentagem do seu salário também, já vai descontar em folha. Descontado já na fonte, né? Para juntar esse dinheiro para um fundo especial. Só que ali era bipartite, era empregado e empregador. Para quê? Para quando alguém adoecesse, pagar o médico. Para quando alguém morresse, a família receber a pensão. Para quando chegasse lá aos 50 anos, se aposentar. Professor, mas ele se aposentava com 50 anos? Como é que é isso? A expectativa de vida era 60, né? Quando se chegava a 60 anos.
Então não era algo absurdo, não. Hoje em dia a expectativa de vida chega aí a 80, 80 e pouco, se não for já 90, tá? Então por isso que vai aumentando, né? Tem reformas, né? São reformas. Então a Previdência Social recebeu reformas. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, este é o momento, né? Eloy Chaves chegou até a ser ministro da Justiça em governo anterior, né? E, e nesse momento, em 1923, ele era deputado, ele era um legislador e criou a Lei Eloy Chaves de 1923. Esta lei era uma normatização do Estado para que esse acordo bipartite entre empregado e empregador, as duas entidades, empregados e empregadores, entrassem em acordo que passasse a ser obrigatório essa arrecadação para ser investido nisso. Aposentadoria, pensão, atendimento médico, até aposentadoria por invalidez. Tranquilo? Viu como não é difícil? Não é difícil, é tranquilo. Um negócio que é história, são mais de 100 anos de história, só desses princípios básicos. Vamos lá. Era Vargas. Getúlio Vargas criou muita coisa. Ele é estadista, né? Digamos que poderia até ser fascista, né? Lembrem que as principais estatais foram criadas no seu governo, né? Ah, gente, o presidente, né? O presidente Getúlio Vargas, ele assumiu em um momento difícil, né? Digamos assim que foi um golpe de Estado, né? Houve uma ruptura da oligarquia café com leite, né? Aí São Paulo, tipo, traiu Minas e elegeu seu indicado dessa vez, né? O presidente nessa época seria, deixe-me ver, iria ser Washington, se eu não me engano. Washington. Só recapitular aqui, é Washington. O que aconteceu? Quem foi eleito? Foi o Carlos Prestes. Foi o Carlos Prestes, né? Aí houve lá uma traição dos outros estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, da Paraíba, e pegaram e elegeram o gaúcho chamado Getúlio Vargas, né? Moçada, essa situação, ele se aproveitou, ele entrou na política, entrou para ficar, entrou como um presidente, né? Ia ser um negócio aí temporário da República Velha ainda. E acabou durando 15 anos. 15 anos. Mas só que Getúlio Vargas fez muita coisa que foi considerada boa. Mas não pense que foi só pelo bem. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. O que aconteceu em 1930? Logo após ele assumir, acho que em novembro, em dezembro surgiu aí o Ministério da Educação e da Saúde Coletiva. Olha, ele já tinha essa visão que a educação influenciava na saúde. Isso é verdade. Mas reparem também que ele queria investir no Brasil. Como que ele queria investir no Brasil? O Brasil não, tinha que crescer, não tinha? E a Europa se industrializava, né? Essa aí é a época do Henrique Ford, criação das máquinas a vapor lá na Europa. Então ele pegou, ó, vamos entrar nessa vibe aí, vamos também investir aqui na industrialização do país. Mas só que ele não tinha dinheiro para isso. Ele enxergou que as caixinhas de aposentadorias e pensões tinham muito dinheiro. Ei, vou entrar nessa daí. E ele, muito inteligente, ele criou os IAPs. Porque aí passou a ser Instituto de Aposentadorias e Pensões. Fazia a mesma coisa, só que agora é tripartite. Empregado, empregadores e governos. Todos entram com uma parte. Só que quem gerencia os IAPs é o governo. E o governo.
O governo dava também o dinheiro? Dava, mas lembrem-se que existem impostos, né? Isso aí é uma fração do imposto. Só que tem mais contribuição do que saída. Reparem, tem mais contribuição do que saída. As pessoas não viviam muito nessa época, lembrem-se disso. Então, daí saiu o dinheiro para investir na industrialização do país, a parte mais cara, a maquinaria. Entenderam? E houve muito financiamento para a industrialização. Vale a pena entender isso. E o IAP, IAPs começaram a surgir em 1933. Professor, surgiu todas em 1933? Não. Olha, a Caixa de Aposentadorias e Pensões, quando começou, era para alguns grupos, né? Industriais, comerciários, bancários. Os IAPs da mesma forma, né? Eles eram separados por categoria. Categoria dos bancários, por exemplo, era melhor o hospital, era melhor o atendimento, tinham mais equipamentos, era mais caro, por aí vai. Tranquilo? Vamos lá. Ainda na era Vargas, olha como é importante ter esse esclarecimento aqui. Foi criado o SESP, Serviços Especiais de Saúde Pública, né? Atividade de serviços especiais de saúde pública no interior do país. Professor, eu quero entender como é que é esse SESP. Esse SESP, ele tinha um auxílio muito bom dos Estados Unidos. Sério, professor? Sério. Por quê? Porque no interior nós tínhamos a borracha. Era uma matéria-prima extremamente necessária na época da Segunda Guerra, que começou em 1939 e foi até 1945, né? O mundo estava em guerra, foi talvez a maior guerra que houve até hoje, né? Mais de 70 milhões de mortos, quase todo mundo envolvido. Então, moçada, a gente entende assim, foi um serviço muito bom para o Brasil, né? Perdurou por muito tempo, só que existia um interesse por trás, né? Proteger o proteger a extração da borracha, né? O Oriente, os Estados Unidos precisavam da borracha para investir em roupas, em material de segurança, em calçados, em pneus. Então, gente, foi por isso que teve tanto investimento. Porque se eu perder a mão de obra que faz a retirada, que manipula toda a extração e a criação da borracha, eu vou perder tempo e dinheiro. Então eles investiram muito na saúde coletiva, né? Houve muitas estratégias dentro desse serviço especial de saúde pública, entenderam? Foi quando começou a chegar a saúde para o interior, que antes não recebia, né? O pessoal da agricultura não recebia. Então, começou aí, ok? Vamos lá. Antes da década de 20, a saúde era paga, né? Só para complementar aqui as caixinhas, né? A saúde era paga, né? As caixinhas de saúde. Não existia saúde pública, como eu falei em alguns slides anteriores, né? Como a saúde não era para pobre, né? Os ricos que pagavam as consultas para os médicos, pagavam os hospitais, nem existiam planos, né? Planos vai existir só lá para depois do Juscelino Kubitschek, que a gente vai chegar lá também, né? Foi criada as CAPS, né? Essa CAPS socializou um pouco mais o atendimento médico para quem trabalhava. Mas, gente, e para quem não trabalhava? Não tinha. Dependia da dicotomia do Ministério da Saúde, né, que investia em ações, né, em vacinas, em ações para a saúde coletiva, ações de educação, nem perto do que é hoje, tá ok? Vamos lá, só um mapazinho mental aqui para você gravar a criação da CAPES, tá ok? Como é que é a Lei Eloy Chaves, né, criada, ela ainda fazia parte da República Velha, né, o presidente era Arthur Bernardes, e o funcionamento era benefícios,
né? Pensão, assistência médica e aposentadoria, organizado por empresas, tá? A contribuição era empregados e empregadores, gestão administrativa, né? Órgão colegiado, paritário. O que é paritário, gente? É igual, é algo que vai ficar equivalente, né? 50% empregados, 50% empregadores, tá bom? Então eram órgãos colegiados. Ah, professor, mas tinha sindicato? Sim, já estavam tendo sindicatos. O marco era Previdência Social. Tranquilinho, gente? Tranquilo. Então vamos lá. Um resumozinho aqui da Lei Eloy Chaves. Instituiu a CAPES. Funcionamento organizado por empresas, financiado pelos empregados e pelos empregadores da empresa. Né? Assistência médica, curativa, fornecimento de medicamentos, aposentadoria, por tempo de serviço, velhice ou invalidez, pensão para dependentes do empregado e auxílio funeral. O dependente do funcionário aí era filhos e esposa. Ok? Vamos lá. Agora o mapa mental aqui da criação dos IAPs, né? Era Vargas, 1930 a 1945. Os IAPs começaram a ser criados a partir de 1930. O funcionamento, benefício, pensão, assistência médica e aposentadoria também, idêntico ao do CAPES, porém organização era categoria profissional, também por categorias, né? No caso ali, quando entrou a lei Eloy Chaves, as fábricas eram obrigadas, né? E as principais que existiam, realmente, as principais que existiam, eram aqui, bancários, comerciais, ferroviários e industriais. Porém, aqui não, aqui os hospitais, o atendimento era dividido por categoria, cada categoria tinha o seu IAPs, né? Marítimos, comerciais, industriais, lógico que entra aqui também bancários e comerciários, bancários, industriários, marítimos e acho que mais alguma aqui que não estou lembrando agora. E como que era a contribuição disso? Simples, parcela dos empregados, dos empregadores e da União. A gestão, governo, filho, o governo participava da gestão. Representantes partidários, empregados e empregadores. O marco, previdência. Mas, professor, qual é a grande diferença? Gestão. Gestão e divisão das categorias. Divisão das categorias, gestão e aí o governo poderia estar participando de outras coisas com dinheiro dos IAPs. No caso aí foi a industrialização do país. Tranquilo, gente? Vamos lá. Ações de saúde no âmbito da Previdência Social. Gente, com a formação dos IAPs, tá? Houve crescimento dos gastos com assistência médica hospitalar, beneficiando o segurado e seus familiares. Quem era o beneficiário? O beneficiado eram os empregados. Expansão das redes de hospitais e ambulatórios dos IAPs, né? Por categoria. Olha, eu estou dizendo que é por categoria. Por quê? Dos bancários era melhor, dos industriais era razoável, né? E assim era. Quanto mais dinheiro movimentasse o IAP, melhor ele era, né? Olha só, digamos que esse daqui de baixo é um dos prepulsores aí do SAMU de hoje, né? Lógico, com uma lógica totalmente diferente. Criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e Urgência, SANDU, da Previdência Social, em 1949, que já tinha saído da era Vargas, né? Mas ele já estava entrando de novo em 1950 como presidente eleito, né? Para atender, aqui em 1949, né, criação desse SANDU, para atender os diversos segurados dos IAPs. Olha lá, gente, nas décadas de 1940 a 1950 começaram a surgir grandes hospitais públicos do país. E a grande maioria eram previdenciários para melhor servir os segurados e seus dependentes, dando origem ao modelo hospitalocêntrico.
Vou explicar essa parte aqui um pouquinho melhor. Moçada, aqui está sendo copiado o modelo americano de grandes hospitais, né? E aqui são grandes planos de saúde. Não, como assim, professor, grandes planos de saúde? Não existiam ainda os planos tradicionais. Por que eu estou falando de grandes planos de saúde? Porque era por categorias. Os empregados eram atendidos por categorias. Então, aí pode ser um hospital do industriário, um hospital dos bancários. Então, começaram a crescer essas redes de hospitais, começaram a investir muito nesses hospitais, justamente para tratar os segurados, né? A lógica, ela saiu da saúde coletiva, ela não tratava mais como, como preventiva, e sim como especialistas, cardiologista, renal, é, hepato. Então, começaram a dividir as especialidades médicas e tratar coisas específicas, entenderam? As pessoas olhavam assim, nossa, eu quero me internar nesse hospital muito moderno, tem equipamentos de ponta, né, desenvolvidos na Segunda Guerra, então tem raio-x, olha, o raio-x era como se fosse uma tomografia computadorizada hipermoderna de hoje. Então, começaram a surgir aí essa tendência hospitalocêntrica. Tranquilo, gente? Vamos passar para o próximo. Só para reforçar um pouquinho aqui as principais diferenças entre CAPS e IAPs, tá? Organizado por empregados e empregadores de qualquer empresa, CAP, tá? A partir do momento que foi sancionada a lei do Eloy Chaves. A contribuição era feita por empregados e empregadores, forma bipartite, eu já expliquei lá atrás. Gestão era privada, colegiada, paritária, tá bom? Composto por empregados e empregadores. E o IAPS era organizado por categorias profissionais, a exemplo temos aqui o IAPs B, né, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, né, que era a mais rica. Opa, mais rica, hein? Melhorzinha, melhor que tinha. A contribuição era empregados, empregadores e governo, tripartite. Né? A gestão era semipública, técnico do governo e representante dos empregados e empregadores, eleitos pelo sindicato. Então, tinha uma eleição, mas a gestão era tripartite. Tranquilo? Né? Vamos continuar. Para vocês verem aqui um pouquinho do fator histórico, né? De acordo com o Carvalho de 2013, na década de 30, o presidente Vargas, né? Como o mundo esboçava lá a ideia de industrialização, né? Aí ele esboçou a ideia de criar a saúde previdenciária, justamente para aproveitar aqui o momento, né, das caixinhas cheias, quando fundiu, né, já tinha muito dinheiro, quando surgiu nos IAPs e ele passou a mexer, também ter direito de usar o dinheiro para investir em outros fundamentos, ele investiu na industrialização, financiando, né, grandes empresários aí, tá? Ele teve ele tinha a escolha de seguir o modelo, né, o modelo de saúde europeu ou americano, John Hopkins. Ele seguiu qual? John Hopkins. Embora trabalhasse com a saúde coletiva também, né, mas tinha aí a tendência hospitalocêntrica também, tá bom? Fez acordo com quem controlava as CAPs para contribuir para construir hospitais. No momento, no momento ele mudou para os IAPs. Quando ele mudou para os IAPs, ele tinha participação da gestão. Não é tão difícil de entender, né? Mas é fator histórico, né? Muito inteligente foi o Getúlio Vargas. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, das categorias dos IAPs, tá? Bancários, IAPSB, Hospital da Lagoa, lá no Rio de Janeiro, quando dentro era capital, tá? Comerciários, né? IAPC, né? Hospital de Ipanema, bom também. Hospital dos Marítimos,
IAPs-M, né, Hospital de Andaraí, Oreste Freitas, já cai um pouquinho o padrão, né, por causa da quantidade de pessoas e quantidade de arrecadação, né. E dos industriários, Hospital de Bom Sucesso, considerado aí um dos piores, tá bom? Vamos lá, gente, para a nossa última partezinha, né? Só uma recapitulação rápida, tá? Saneamento do Rio de Janeiro e revolta das vacinas, de 1900 a 1904. 1917, a reforma do Porto de Santos, aí você também teve aí a greve geral, né? Os acordos entre empregados e empregadores. Em seguida, 1923, criação das CAPES. Depois da tomada do poder pelo Getúlio Vargas, né, a criação dos IAPs, né, e a criação do CESP em 1939. Tranquilo? Não necessariamente em 1939, vou fazer essa correção aqui, que os IAPs surgiu na Segunda Guerra, né, mas foi colocado aqui de fato em 1942. Tranquilo, meu povo? Tranquilo? Então, vamos encerrar aqui, né, essa primeira parte. Na próxima, eu estarei entrando aqui com a criação do INPS, INAMPS, que mais? CIBAS, né, e outras administrações do INPS que surgiram ao longo do tempo, a reforma sanitária e outros momentos históricos, né, que seria aí o regime militar, né, regime militar de 64, criações do INPS, INAMPS, CIBAS e reforma sanitária. Vamos ver aqui a reabertura das diretas, né? A oitava conferência, criação do SUS, Constituição Federal, né? A parte da saúde, a criação do SUS e um pouquinho mais adiante. Vai ser bem legal essa aula, tá? Vejo vocês na próxima. E boa noite. Moçada, até a próxima. Fiquem com Deus.